Tá vendo essa camisa de time aqui, ó? Olha como essa camisa é linda. E eu paguei apenas $10 por ela. Tudo porque eu importei direto da fábrica. E dentro do meu curso Importador Esportivo, eu mostro como você também pode importar camisas de time pagando o preço de fábrica e ainda por cima revender com muito lucro. Pra ter acesso é só apertar no botão aqui embaixo e realizar sua inscrição. Te vejo lá. Incomodando também uma cena completamente bizarra. Mas o São Paulo, com o 2-0, garantiu essa classificação e dá uma resposta importante para o torcedor que talvez estivesse um pouco preocupado, Barreto, de uma queda de rendimento, uma oscilação na hora errada. Eu sempre defendi a ideia também aqui que eu não acreditava numa crise, não acreditava num problema, não. Eu achava que São Paulo eram resultados... essa oscilação era normal e não era um resultado que preocupasse em termos de atuação. E ontem em casa foi muito dominante e vai poder usar agora Rames e Lucas na próxima fase da Sul-Americana, né? O próximo adversário do São Paulo vai ser a LDU. E vai pegar o Flamengo, né? Em frangalhos no final de semana. Tanto o Flamengo quanto o São Paulo envolvidos aí em semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo mais tranquilo, conquistou um resultado fora de casa contra o Grêmio. Tranquilo? Mais tranquilo, eu digo assim, na Copa do Brasil. No resultado. Já tá zero tranquila a situação lá, né? Vem de um resultado ruim contra o Cuiabá, eliminado ontem contra o Olímpia, enfim. Não, eu tô dizendo só o resultado, né, da Copa do Brasil. Mas, assim, esse jogo no Maracanã, provavelmente as duas equipes vão jogar com formações bem distintas, né, do que a gente está acostumado a ver, porque vai ficar o foco completamente para essa partida da quarta-feira. Mas, para o torcedor São Paulino, para o Dorival, é um jogo que vai ser importante testar o Rames Rodrigues. Então, ele não deve ser utilizado como o Lucas foi, né? Que o Lucas jogou um tempo inteiro contra o Atlético Mineiro. O Rames está um passo atrás do Lucas nesse sentido, mas deve ser utilizado. Eu estava até tentando imaginar um São Paulo aí para enfrentar o Flamengo. A gente vai ver um São Paulo, acho que vai ser a versão mais reserva que a gente viu desde que o Dorival assumiu, porque realmente vai ter um foco muito importante aí para essa semifinal contra o Corinthians, que vai estar com o estádio lotado. Mais uma vez ontem a gente viu um ambiente, né, no Morumbi com 50 mil, mais de 50 mil torcedores. A gente vai ver a mesma coisa nessa decisão contra o Corinthians, né, do São Paulo ter esse efeito em casa para poder reverter situações adversas em Copas. Então, esse jogo projetando para o Flamengo, né, o primeiro deu um check na Sul-Americana e é um cheque de classificação que garante uma grana importante para o clube, né? Supera as expectativas orçamentárias, supera as expectativas desportivas também e dá confiança aí para o Dorival trabalhar, né, nesse restante de semana, já focando para o grande jogo do ano para o São Paulo, que é essa partida contra o Corinthians. Segundo o Caleri, é o jogo mais importante dos últimos 10 anos do São Paulo, é essa partida contra o Corinthians na semana que vem. E nesse sentido de aproveitar o Lucas, aproveitar o Rames, está claro que o Lucas está à frente, né, em termos de está pronto para jogar, né? Tanto que, como a Joana disse, quando ele foi testado, ele já jogou um tempo. E o Rames, a gente não imagina que isso possa acontecer. O que a gente consegue projetar para o jogo contra o Corinthians, Joana? Você imagina o Lucas podendo até pegar uma vaga de titular ou os dois no banco, com o Lucas tendo mais chance de ser usado do que o Rames? Então, o Lucas como titular é uma possibilidade, mas eu vejo ainda mais uma possibilidade de segundo tempo. Mas a gente pode ser surpreendido. O Rames é situação totalmente diferente. Ele deve ganhar alguns minutos no jogo contra o Flamengo. Então, a posição dele vai ser já nessa partida contra o Corinthians como opção de segundo tempo, opção de banco, com certeza. O Lucas é uma interrogação para esse meio-campo do São Paulo. Eu estava imaginando aqui o que o Dorival tem de opção aí no meio-campo do São Paulo, né? Ele tem o Michel Araújo, ele tem o Rato, ele tem o Lucas Moura agora, ele tem o Nestor, Gabi Neves. Então, ele pode, nesse jogo contra o Flamengo, descansar o Pablo Maia, que vem de uma pegada aí para ser... Porque o Pablo Maia é o xerifão absoluto do Dorival. Então, dá um descanso para ele contra o Flamengo, ele teria Luan e Mendes. O Mendes é um jogador que tem sido pouco utilizado, né? Pelo Dorival, está até um pouco esquecido, mas é uma possibilidade. O Gabi Neves, inclusive, ele entrou no andamento, assim, metade do segundo tempo, né? Porque o Alisson pede a substituição e o Alisson tem sido um jogador importante também para o Dorival, jogando um pouquinho, uma característica um pouquinho diferente. Mas ontem o Alisson jogou muito também e apoiou muito o ataque, né? Ele era aquele cara que sempre aparecia pelo lado direito também. Então ele pode, enfim, será?
cabe o Lucas? Eu acho que, na verdade, ontem a gente assistindo o jogo do São Paulo, se tivesse o Lucas no meio campo, talvez o primeiro tempo do São Paulo fosse um pouco mais tranquilo, o gol tivesse saído antes, né? Então, ele tendo sido testado nesse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Foi bem. Teve aquele pênalti, que foi um pênalti infantil, mas assim, no segundo tempo que ele esteve em campo, deu para ver a melhora na criação do São Paulo, né? Porque é um jogo... Lucas Moura, né? A gente não precisa ficar explicando o currículo do Lucas. Eu acho que pode ser, hein, Barreto? Olhando aqui, eu acho que bem possível, né? Como ele vai estar descansado, quem sabe, né? Apareça como titular. Pode... Pois é, o fato é que o resultado de ontem dá tranquilidade para o Dorival trabalhar, né, para o jogo do Corinthians, né? Pô, tirou a pergunta daqui. Tirou a pergunta, a colocação daqui, porque na coletiva, bom dia, Joana, na coletiva ontem do Dorival, aí também virando a lente para o lado de cá, né? Nós da imprensa fomos lá questionar o Dorival, porque nos últimos resultados do São Paulo não foram vitórias, porém ele avançou nas competições, né? E nós da imprensa estávamos lá falando, olha, vocês não estão jogando o que deveriam jogar. E ele, claro, estava muito sereno, como sempre, nas coletivas, assim, fala sobre a vitória de ontem, mas deu a entender que, olha, isso faz parte, como a gente fala, faz parte do esporte, né? Ele fala bem do Bahia, que o Bahia foi muito bem, um adversário muito consistente, enfim, fala dos outros adversários, mas, assim, a impressão que ele passou, então, pegando aqui o que o Marcelo falou, Joana, é que o Dorival está num clima de absolutamente tranquilidade e apoio por parte da diretoria, até mesmo na torcida, ou não? Só da diretoria, a torcida não? Não, tá, eu não vi. Você está falando em questão de ter sofrido alguma pressão nesses últimos 5 jogos do São Paulo? Que teve uma... Sim. Porque o São Paulo, o São Paulo classifica na Copa do Brasil vencendo o Palmeiras, um grande rival. Na sequência, goleia o Santos no Morumbi. E aí tem essa sequência que foi aquela sequência de oscilação, né? Para não errar, teve a partida contra o Cuiabá, que foi fora de casa, 2-1 para o Cuiabá. Aí perde pro Corinthians por 2-1, fora de casa, né, Neoquímica Arena. Empata com o Bahia, perde pro São Lourenço. E aí perde pro Atlético Mineiro. Acho que essa derrota contra o Atlético Mineiro em casa, na estreia do Lucas, ela deixou ali uma pulguinha. Porque até então eu acho que a partida contra o Cuiabá era muito pouco, considerando que era um jogo fora de casa, e a gente sabe o Cuiabá, a força que o Cuiabá tem mostrado no Campeonato Brasileiro, não só dentro de casa. Era um resultado admissível, né? Se o São Paulo não consegue essa classificação, aí a gente sabe que teria um reflexo completamente diferente. Então, essa classificação ela acontece num momento muito importante, porque ela vem antes do jogo mais importante, que é contra o Corinthians. Então, se essa desclassificação acontece realmente ontem, se tivesse acontecido, aí sim eu acho que a pressão ia ser um pouquinho mais complicada, ia aumentar, acho que parte de torcedores. Mas com diretoria, não. Não vi a menor possibilidade do São Paulo mexer no trabalho do Dorival, interromper o trabalho com o Dorival se acontecesse uma desclassificação contra o São Lourenço. Não chega a esse extremo, não. Mas não, a diretoria também está sempre suscetível à reação da torcida, né? Só digo assim, do ambiente de tranquilidade que o Dorival teria para mexer no time, para fazer experiências, para avaliar... Ia ser muito mais difícil, né? Ia ser muito mais difícil. Para avaliar se é hora de o Lucas ser titular ou não, quanto tempo ele pode usar o Rames, tudo isso teria uma pressão maior, né? Teria talvez uma cobrança maior agora, né? Veio eu não a vaga, vejo tão grande assim vitória. também. Eu não vejo também... Depende muito como o time é desclassificado. Vocês estavam falando do Flamengo, acho que o Flamengo, quando ele cai para o Olímpia, da forma como foi, e depois de ser derrotado pelo Cuiabá, né? Cuiabá aí sempre aparecendo, né? Acabei de citar o Cuiabá que ganhou do São Paulo também. Então, da forma como foi, eu acho que incomoda muito mais, né? Acho que tudo ia depender de como essa desclassificação foi desenhada. No caso do São Paulo, se classificou num jogo difícil, de muita paciência, num time que veio fechado, deu tudo certo. Agora, se por acaso caísse, mas com o time, assim, lutando pelo menos, né? Aí eu acho que isso também muda um pouco a pressão que é construída. Mas, de novo, o objetivo do São Paulo é a Copa do Brasil, né? É um título que o São Paulo não tem. Então, se tivesse que escolher ali, sempre vai ser a Copa do Brasil nesse momento. Agora, tá passando, é ótimo, né? Não era essa a previsão, mas a previsão ela foi quebrada num ponto positivo, porque foi passando pelas metas orçamentárias e desportivas. Então, para o São Paulo está tudo ótimo.
como eu costumo dizer aqui, a Copa Sul-Americana é a única das Copas submissa ao Campeonato Brasileiro, né? É a única que depende do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Tem 5 brasileiros. Tá vendo essa camisa de time aqui, ó? Olha como essa camisa é linda. E eu paguei apenas $10 por ela. Tudo porque eu importei direto da fábrica. E dentro do meu curso Importador Esportivo, eu mostro como você também pode importar camisas de time pagando o preço de fábrica e ainda por cima revender com muito lucro. Para ter acesso é só apertar no botão aqui embaixo e realizar sua inscrição. Te vejo lá.